Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Lembrando que as nossas atividades presenciais continuam suspensas, mas continuamos com as nossas atividades da assistência social através da doação de alimentos, que generosamente vocês nos ajudam e muito. Todas as doações que vocês fazem nos ajudam a levar alívio no momento de aflição para os nossos irmãos. Então, todos os sábados, das 15 às 16 horas, nós estaremos com as nossas portas abertas para recebimento dessas doações. O tema que nós vamos abordar hoje é um pouco diferente das oratórias usuais. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre o Evangelho no lar. Mas vamos fazer uma breve abertura? Então, fechamos os nossos olhos neste momento. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, pedindo proteção, equilíbrio e amparo, que possamos aprender, ensinar, divulgar a doutrina, que podemos, se possível, acalmar corações e auxiliar neste momento de dificuldade de alguns irmãos. Sim, pedimos permissão para dar por iniciado esse tema de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, se possível, de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu havia comentado, o tema que nós gostaríamos de abordar na noite de hoje é o Evangelho no lar. Qual é a importância? Por que devemos praticar? Quais os benefícios? Se nós formos ver historicamente, Jesus iniciou esse processo. Jesus visitava não só os seus apóstolos, como todas as pessoas que ele visitava, ele promovia um debate de nível moral bastante elevado dentro dos lares. E é baseado nisso que o Espiritismo divulga e incentiva que se realize o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Um momento de reunião familiar, onde nós possamos ler e estudar o Evangelho. Não é um momento para discussões, não é um momento para manifestações mediúnicas, não é um momento para debates, e sim um momento para aprendizado do Evangelho. Nós vamos dar algumas sugestões da realização do Evangelho no lar. São sugestões, mas é muito mais fácil se criar um hábito quando nós criamos um roteiro a ser seguido. Então, inicia-se escolhendo um dia e horário para a realização semanal do Evangelho. Vocês podem escolher o dia que vocês acharem melhor. Vocês escolhem o horário que for mais cômodo. E nós vamos tentar realizar esse Evangelho sempre naquele dia e naquele horário. O que nós precisamos para a realização do Evangelho? Nós precisamos do Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma Bíblia, ou qualquer livro de fundo moral mais elevado. Depois nós vamos dar algumas sugestões de alguns livros que podem ser utilizados como complemento na realização do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é o que nós utilizamos, porque basicamente nós o seguimos, está dentro da codificação espírita. Então, nós devemos iniciar o Evangelho no lar com uma prece. Não precisamos nos preocupar com uma prece extremamente elaborada, não precisamos nos preocupar em falar muito. Se nós não temos muita experiência ou nos sentimos acanhados em fazer uma prece diferente, podemos fazer o Pai Nosso, que é uma prece maravilhosa que foi deixada por Jesus para nós. Após a prece de abertura,
A sugestão é sempre iniciar pelo Evangelho segundo o Espiritismo ou pela Bíblia. Você pode escolher uma página ao acaso, ou a sugestão mais interessante é começar do primeiro capítulo e assim seguindo até o último capítulo. Vocês acham que nós precisamos fazer uma leitura muito longa? Não é necessária. E se eu escolher por acaso? Se você abrir a página ao acaso e não cair em uma das parábolas, sugestão também é que você volte e procure a palavra que antecede a página que você escolheu e você lê aquele trecho. Você pode ler o trecho todo, a parábola, mais os itens subsequentes, ou você pode simplesmente ler apenas a parábola. A sugestão é que após a leitura da parábola seja feita um comentário, uma explanação, o que você entendeu. Você pode ficar preocupado que às vezes a sua família não queira participar. Não se preocupe, nós nunca estaremos sozinhos. Se fizermos apenas em uma pessoa, com certeza estaremos amparados pelo plano espiritual e o amor de Jesus nos envolverá nesse momento. Mas é um hábito importante e se a família participar é muito melhor. Caso, durante a realização do Evangelho, né, alguém toque a campainha ou um telefone toque, haja normalmente. Atenda o telefone, veja quem é, informa que você está ocupado pelo motivo que você está e retorne. Se for a campainha, a mesma situação. Se tiverem mais pessoas, uma das pessoas se dirige e faz esse trabalho. Após a leitura e entendimento, né, e o comentário, pode ser lido um outro livro, que pode ser Sinal Verde, além do Sinal Verde também Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e também Agenda Cristã. São livros que podem ser utilizados. São sugestões, como nós dizemos antes. Pode ser mantido próximo ao local onde realizamos o Evangelho no Lar, na mesa, uma jarra com água. Tá? Após a leitura, após a abertura, a leitura e a explicação, nós vamos iniciar as vibrações. Então nós devemos vibrar por situações do nosso cotidiano, da nossa vida, pela nossa casa. Porque o Evangelho no Lar serve muito para o equilíbrio do nosso lar, para o equilíbrio da nossa casa e dos moradores da nossa casa. Tá? Então nós vamos vibrar pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar, para que tenhamos dias melhores, para que tenhamos força para enfrentar as nossas dificuldades, pelos nossos familiares, pela nossa casa. Não se deve, não quer dizer que não possa, fazer vibrações mais extensas por outros motivos. Tá? O objetivo maior é a vibração pelo nosso lar. Pedimos também, durante essas vibrações, que aquela água possa ser fluidificada, ou que ela possa ser abençoada, depende da crença de cada um. Tá? A fluidificação da água, para que nós possamos bebê-la. Após a realização da fluidificação da água, das vibrações, nós vamos para uma prece de encerramento. Do mesmo jeito que a prece de abertura, a prece de encerramento não necessita de um texto longo, elaborado, floreado. O que vier do nosso coração é o que tem o maior valor. Tá? Então, Pai Nosso, uma Ave Maria, depende da crença de cada um e como cada um se sinta melhor. Então, voltando só a dizer, caso nós nos atrasemos no dia, não tem problema, começamos novamente. Tá? Fazemos no horário fora daquele combinado e na semana subsequente a gente inicia no horário correto. Briguei com alguém em casa, isso atrapalhou. Faça o Evangelho, busque calma, busque paz. O objetivo do Evangelho é esse. Vizinhos chegaram, uma visita chegou. Convide, com muita educação e respeito, a pessoa para participar com você.
Se ela se recusar, não tem problema. Você ou pede licença, um dos membros da sua família faz o evangelho, ou você faz um outro dia. Não vamos criar intrigas por besteira. Não devemos abordar durante o evangelho temas polêmicos que tirem o equilíbrio do lar. Então, esporte, religião, qualquer tipo de assunto que possa desviar do objetivo, que é o equilíbrio e o estudo do Evangelho, né? A evolução moral. São apenas algumas dicas. Todas as semanas vocês vão vão adquirindo mais experiência, né? O hábito, na verdade, e vão fazendo o Evangelho de uma maneira mais simples. Não precisa ser algo extenso. Entre 15 minutos, meia hora, não tem necessidade de passar disso. Tá ok? Espero que isso ajude vocês a iniciarem essa prática, que nós temos um prazer enorme em estar divulgando e incentivando. Se inscrevam no canal da Fraternidade, cliquem no sininho de notificações, façam parte dessa grande família. E quem puder nos ajudar, nós seremos eternamente gratos. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.